Boa noite, colegas de CF1. Essa live é do questionário de óptica. Nós vamos ter que correr para poder dar tempo de tudo, não é? Então, vamos logo ao que interessa. Já terminamos o primeiro questionário, o introdutório. Todos os conhecimentos adquiridos na leitura das aulas e também na hora de completar o questionário introdutório servem para cá também, né? A gente vê que tem lá muita coisa de ângulo, de triângulo, não é? Então, agora eles são úteis aqui. Vamos para a primeira questão. A primeira questão tem essa figura, não é? Um raio de luz monocromático se propaga do meio 2 para o meio 1 com um ângulo de incidência de 67,6 graus, como mostra a figura. O índice de refração do meio 1 é 1,2 e o índice do meio 2 é 1,43. Então, o que é isso? Meios ópticos são os meios transparentes aonde a luz viaja, né? Então, a análise aqui é quando você sai de um meio óptico para o outro. Eles têm índices de refração diferentes. O ar tem índice de refração 1. Né? Então, ele recebeu, né, o padrão 1. E todos os outros meios ópticos têm índice de refração maior do que 1. Então, quanto maior o índice de refração, o livro na plataforma fala que o meio óptico é mais denso, tá? Eu não concordo com isso, tá? Mas não deixa de ser um bom ensinamento. Então, quanto mais denso for aquele meio óptico, bem maior vai ser o seu índice de refração. Tá certo? Então, agora vem a pergunta. Não sei se dá para vocês verem aí. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Tá? A pergunta é, determine... Peraí. Quando grava fica lento pra caramba. Aí é um problema. Determine o ângulo de reflexão que o raio sofre ao incidir do meio 2 para o meio 1. Então, colegas, infelizmente, a gente já está começando o questionário com pegadinhas, tá? Porque, apesar da gente ter aqui no enunciado os índices de refração, eu não vou usá-los. Tá certo? Não é porque está no enunciado que eu tenho que sair calculando igual maluco, não. Ninguém pediu aqui o ângulo de refração. Então, que isso fique claro para vocês. Na reflexão, a luz bate na superfície e volta. Na refração, a luz penetra no outro meio. Tudo bem? Tem que ficar claro isso, tá? Então, não é para usar a equação de Snell-Descartes aqui, tá? Eu fiz aqui, coloquei aqui os valores, mas vocês vão ver que não há nenhum cálculo a ser feito. Por quê? Por causa da segunda lei da reflexão. A segunda lei da reflexão fala o quê? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Na verdade, é o contrário. O ângulo refletido, ele tem que ser igual ao ângulo incidente. Tudo bem? Então, se ele é 67,6 graus, então o ângulo de reflexão vai ser o mesmo valor, vai ser 67,6 graus. Então, cuidado, tá? O que acontece aqui no terceiro grau, eu vou explicar para vocês. Não é só no curso de engenharia, não. Tá? Engenheiro que não presta atenção, nossa, não dá nem para imaginar uma possibilidade dessa, né? O cara vai fazer cálculo de uma ponte, a ponte vai cair e vai matar todo mundo. Né? Ah, eu esqueci uma vírgula. Não. Se engenheiro cometer um erro, alguém morre. Mas não é só o engenheiro. O professor de matemática, o professor de física, o professor de química, o professor de biologia, todos eles, né, o professor lá de engenheiro de meteorologia, se ele cometer um erro, cara, vai dar ruim. Se o engenheiro de meteorologia fizer uma previsão errada, porque ele fez um cálculo errado com uma vírgula,
o fazendeiro lá vai comprar fertilizante demais, vai comprar grãos demais, ele vai processar a tua empresa. Como é que você errou numa vírgula? Isso não pode mais existir na vida de quem faz o terceiro grau. Isso acabou. Isso está no passado. Tá? Isso aí é para pessoas preguiçosas. Não tem mais. Então, prestem atenção sempre no que a questão está pedindo. Aqui está pedindo o ângulo de reflexão. Alguma dúvida? Pode perguntar. Pergunta agora. Próxima questão. Agora sim, é uma questão que tem o mesmo desenho. Espera aí que ela vai aparecer aí. Olha lá, o mesmo desenho, ela parece igual, tem o mesmo formato, só que agora está dizendo aqui, ó, determine o ângulo de refração que o raio sofre ao incidir do meio 2 para o meio 1. Ah, e tem outra coisa muito importante para falar sobre essas duas questões, que elas pegam muito aí em quem não presta atenção. O desenho está falando que o raio está saindo do meio 2 para o meio 1. Isso aí, na hora de você montar a fórmula, se você não prestar atenção, você vai se embananar. Aí vai calcular errado, vai lançar o resultado errado, depois a plataforma vai dizer que você errou, e você vai dizer que não, porque você está certo, e a plataforma está errada, e vai fazer o absurdo de querer pedir revisão de um questionário online. Acreditem em mim, tem colegas que já cogitaram isso. Não tem nem botão para você clicar na plataforma para você pedir um absurdo desses. Então, colegas, agora sim, agora temos que calcular a refração. Presta atenção, porque tem muito isso nas provas nesse primeiro bimestre. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a equação de Snell-Descartes? É a N1 vezes seno de incidência igual a N2 vezes o seno do refratado. Só se usa essa equação quando estamos calculando ângulos de refração. Para a reflexão, ela não serve. Tudo bem? Então, agora preste atenção aqui, porque agora a gente lançou os dados aqui. Ó, o ângulo de incidência, o alfa, ele é 65,8. Tá? Tá aqui os índices de refração do meio 1 e do meio 2, como estão na figura, e no enunciado, porque a gente não pode cometer um erro desses. Olha aqui, ó, o índice de refração do meio 1 é 1,4, tá aqui, 1,40, e o índice de refração do meio 2 é 1,3. Está aqui. Só que, na fórmula, esse N1 aqui é de qual meio? Do meio 2. Presta atenção. Depois vocês vão ficar chorando, reclamando que o CEDERJ é difícil. Tudo bem? Lamento, mas o coordenador decidiu colocar isso aí para complicar a questão. O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Tá bom? Beleza. Agora vamos aplicar a fórmula. Para você aplicar a fórmula, é melhor a gente entender como é que funciona a fórmula. É uma relação de igualdade. É uma simples equação de igualdade. Ou seja, o valor que está no lado esquerdo é igual ao valor que está no lado direito. É muito fácil. É muito simples. O pessoal complica muito, mas não, física é fácil. E não é só para mim. Tá? É fácil para vocês também. Então, aqui tem uma dica de como fazer esses cálculos. Tá? Presta atenção. Está aqui o ângulo de incidência, os índices de refração e está aqui o resultado. Primeiro, você vai trabalhar no lado esquerdo da fórmula. Qual é o seno de incidência? Pega o ângulo de incidência, bota na calculadora, tá? Qual é o ângulo? 65,8. Calcula o seno desse cara. Olha aqui, ó. Espera aí, gente. Quando está fazendo live gravando, é extremamente lento. Olha lá. 65,8
trigonometria, seno. Ah lá, qual é o valor do seno? 0,9121210, blá, 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 blá. Tá aqui, ó. Ah lá, 0,91221. Agora, completa o termo da esquerda. Multiplica por N1. Qual é o N1 mesmo? É 1,30. Não é 1,40. Esse é do meio 2. Do meio 1. Do mesmo meio onde está o raio incidente. Qual é o meio aqui que está o raio incidente? É o meio 2. Então, ele é que eu vou pegar. Vezes 1,30. Olha aqui, ó. Vezes 1,30. Né? Quanto que vai dar? 1,1857. Está aqui. Já achei o lado esquerdo da equação. O que isso significa? Que tudo que está do outro lado também vale 1,858. Então, eu coloquei aqui para ajudar o entendimento. Ó. Então, N2 vezes o seno do ângulo refratado é igual a 1,858. É o mesmo valor. Confere. Senão, não seria uma relação de igualdade. Essa fórmula é simplérrima. É simplérrima. Ela é um tapa na cara da gente. Tá certo? Aliás, gente, eu queria até colocar aqui uma coisa para vocês. A matemática da física é uma matemática simples. Ninguém quer calcular a teoria da relatividade, não. E quantos anos eu vou envelhecer se eu viajar até Marte? Não, ninguém quer saber isso, não. A matemática é basicona, ali, aquela matemática ali, ó, da 8ª, 9ª séries e também 2º grau. Tudo bem? Ah, Marcelo, mas eu ouvi dizer que a física também tem cálculos que envolvem integral e derivada. Ora, vá aprender sobre derivada e integral, uai. Qual o problema? Vai cair a tua mão? Vai cair os teus olhos? Tá certo? Então, vai chegar sim um momento na física, você vai ver muita derivada, muita integral, você vai ter cálculos complexos, mas no geral, ou pelo menos aqui em ICF1, a matemática é basicona. Então, por favor, não vamos, sabe, ficar olhando espantados, né? Não, é tranquilo. Tá? Tem que treinar. Olha aqui a planilha. Aqui. Isso está na planilha. Isso está na planilha. Isso aqui que eu estou falando para vocês, está tudo na planilha. Então, olha só. Agora eu vou extrair apenas o quê? O seno do ângulo refratado. Por quê? Porque o valor inteiro eu já tenho. Ora, é muito simples. É só você pegar 1,1858 e você fazer o quê? Dividir pelo N2. Então, eu vou dividir por 1,40. E aí, quanto que vai dar? 0,8469, que aqui o Excel arredondou para 8470. Achei o seno do ângulo refratado. Mas não é isso que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo? O ângulo refratado. Então, você vai ter que fazer uma brincadeira. Você vai ter que usar a função inversa do seno, também chamada de arcosseno. Você vai ter que aplicar o arcosseno. Usa a calculadora. Não dá para calcular na mão. Tudo bem? Ela também é chamada de função inversa do seno ou seno elevado a menos 1. É o caso da calculadora do Windows. Você vem aqui em trigonometria, aí você vai ver seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Esse IP aqui deve ser hipotenusa. Aí você vai clicar aqui no botão de segundo, que é o quê? O segundo conjunto de teclas. Ele está oculto. Quando você clica nele, opa, agora sim. Olha lá, arcosseno, arcocosseno e arcotangente. Clica aqui no arcosseno e este número aqui vai retornar o quê? O valor do ângulo cujo seno vale 0,8469. Clica aqui, pá, tá lá, 57,88. Esse é o valor do ângulo de refração. Quando o ângulo de incidência for 65,8. Alguma dúvida? Viram como é que a gente resgata o ângulo
a partir do seu seno? Curiosidade, nenhum seno é maior do que 1. Então, se você estiver fazendo algum cálculo onde o seno é maior do que 1, tem erro. Tem erro e você tem que saber o que fazer. Tá certo? Todo seno é menor do que 1. Tá certo? Beleza? Dúvidas? Então, como é que eu tenho que apresentar o resultado? Porque também tem isso. Não basta você calcular. Você também precisa apresentar o seu resultado corretamente. Na questão está pedindo para você apresentar com 2 casas decimais. Então, o 57,8834 blá blá blá, você tem que reduzir para 2 casas decimais. O último número, o primeiro número depois da faca é o 3, então eu não tenho que alterar nada no 8, ele não vai virar 9. Resultado final, 57,88 graus. Outra coisa, o que está na planilha é o que você tem que lançar no questionário. Ele já está configurado com as devidas casas decimais para você lançar lá, quem quiser fazer mais rápido, conferir e etc. Tudo bem? Então, vou reforçar. Faça o questionário na mão, com a cara e com a coragem, vê o que errou, vê o que acertou, tá? Faz mais uma vez, faz outra vez. Na última vez, usa a planilha só para conferir, para você ganhar o 10. Tá certo? Alguma dúvida? Claro que não. Vamos agora para a questão do espelho plano. Vamos lá. Um raio de luz atinge um espelho com um ângulo de incidência igual a 76,6. O ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é igual a... Então, pessoal, já dá para ver como é que é, né? Você vai dobrar o valor desse ângulo. Por quê? Porque o ângulo refletido é o mesmo valor do incidente. A questão está pedindo para juntar os dois. Não está pedindo? Olha lá. O ângulo entre o raio incidente passando pela normal e chegando até o raio refletido é o dobro desse ângulo. Está aqui. Outra questão desse tipo. Um raio de luz atinge o espelho com ângulo de incidência de 59,6. O ângulo entre o raio refletido e a normal é igual a o mesmo valor. Ora, se a normal é utilizada para medir ângulos, então está corretinho. Olha lá. Se o ângulo de incidência é tal, o ângulo entre o raio refletido e a normal é o quê? É o mesmo. É o mesmo, eles são iguais. Tá? Agora a última é para pegar. Em um experimento, onde um raio luminoso incide sobre o espelho plano, uma observadora mede que o ângulo entre os raios incidente e refletido vale 65 graus. É o caso aqui do primeiro. Ó, é o ângulo dobrado. Tá vendo? Então, ela mediu 65. Quanto vale o ângulo que o raio incidente faz com a superfície do espelho? Olha só, você vai ter que fazer 2 cálculos. Eu não vou mostrar na lousa, porque senão vai ficar muito lento. Vai ter que ser na explicação. Então, olha só, visualiza. Visualiza o aquário, com o laser apontado para o aquário, a normal perpendicular à lâmina d'água, não é? E o ângulo refletido, porque a lâmina d'água funciona como espelho, vai refletir o laser. O ângulo de incidência é igual ao ângulo... o ângulo refletido é igual ao ângulo de incidência. A questão diz que os 2 ângulos valem 65. Então, quanto vale o ângulo de incidência? Metade disso. Vai dar o quê? Vai dar 32,5. É isso? 32,5. Então, o ângulo de incidência vale 32,5. O problema é que não é isso que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo? Uma coisa muito incomum. Ela está pedindo qual é o ângulo entre o raio incidente e a superfície. Ora, qual é o ângulo entre a normal e a superfície? 90 graus. Então, para achar o resultado, é só você subtrair 90
do ângulo de incidência. Quanto vale o ângulo de incidência? 32,5. Então, 90 menos 32,5 dá 57,5 graus. Dúvidas? Acho que não. Agora vamos para essa aqui. Ó, essa aqui, ó, é simples, mas o pessoal parece que dá uma patinada. Um raio de luz incide no espelho, como na figura abaixo. Selecione a letra associada à linha da figura, que indica corretamente a direção do raio refletido. Então vamos lá, vocês, fala vocês aí. Qual que vocês acham que é o raio refletido? Colegas, é hora de participar. Acho que o 3. Eu ia no 3 também, o refletido. Você quer o Vou apostar no 3 também. Você acha ou tem certeza, Kailane? Peraí, eu estou interessado na Kailane. Certeza. Ótimo, eu gosto. Beleza, muito bom, colegas. É isso mesmo, tá? É o 3. Agora, quem pode dizer por quê? Porque ele é o mesmo entre o incidente e o número 1, que é normal. Vamos melhorar essa resposta. Como é que a gente pode dar uma resposta mais à luz da Ângulo. Então, continua. Por que que é o 3? Porque o ângulo incidente e o ângulo refletido é o mesmo. Isso aí, Kailane. A resposta que eu daria, porque eu sou um cara muito chato, tá? A resposta que eu daria seria o seguinte. Marcelo, estimando os ângulos incidente e da reta 3, eles parecem ser o mesmo ângulo. Estimando. Eu não estou usando transferidor aqui, eu estou usando o zoio. Então, o 1 é normal, o 2 não pode ser o raio refletido. Por quê? Porque ele não é o 3, e o 4 também. Ah lá, não tem como ser. Tá? Os raios refletido e incidente são iguais. Então tá aqui a resposta certa, é o 3. Um raio de luz incide no espelho na direção da reta normal. Qual é a reta normal aqui? 1, 2, 3 ou 4? 1. Quem mais? Alguém mais? Vou de 1 também. Tá a 90 graus com o espelho. Ah, você vai de 1 por quê? Porque você está acompanhando a colega ou porque você tem certeza? Eu tenho certeza, ele tá a 90 graus com o espelho. É assim que eu gosto. Agora explica por quê. Como é que fala seu nome? É Yames ou Rames? É James. Ah, James, é verdade. Ih, falha minha, total. Desculpa, James. Vai lá, fala aí com essa voz bonita aí. Por que que o número 1 é anormal? Porque ele tá em 90 graus com o espelho. Ah, tem que ser perpendicular à superfície. Ah, eu concordo. Ah, você está me dizendo que ele é ortogonal em relação à superfície? Eu também concordo. Tudo bem? Beleza? Vamos avançar. A questão do alfinete. Vamos lá. A imagem de alfinete, parará. O professor cobre o trecho CD do espelho com um pano negro. A partir dessa situação, marque a alternativa correta. Qual é a alternativa correta aí? Tá? Eu não coloquei todas, né? Não sei porquê. Eu fiz isso aí correndo em 2021 e até hoje eu não corrigi. Quem quiser pode fazer contribuição de questionários prontos em PDF para eu poder trabalhar aqui. Tá bom, pessoal? E a gente precisa conversar. Eu perdi a planilha com as questões interativas. Eu fiquei procurando a tarde toda. Eu perdi. Vamos ter que fazer tudo de novo. Tá? Eu só tenho essas questões aí da época que não tinha questões interativas. Então, estamos com problema, vamos resolver. Porque somos engenheiros e engenheiras. E seremos professores e licenciados de Física, Matemática, Química e Biologia. Tudo bem? Isso aí é moleza para nós. Vamos lá. Então, a única verdadeira é essa aqui, que o A não vê, mas o B vê. Eu não posso aqui desenhar, mas vocês podem ver que, tá vendo? O alfinete, a luz, o reflexo do alfinete bate no espelho e entra no olho.
O mesmo não acontece com o olho A. Alguma dúvida? Não? Então tá. Espelho esférico. Isso aí tira o sono da gente. Vamos lá. A regra para o espelho esférico é o seguinte. Não consigo desenhar normal perpendicular à superfície, porque a superfície é o quê? Boleada. Ela é uma bola. Ela não é reta. Em nenhum ponto. Então, como desenhar normal? Você vai se ligar em duas coisas. Primeiro, ela começa no centro de curvatura do espelho, que é o centro desse círculo aí, ó, dessa esfera aí, tá? E ela passa pelo ponto de colisão, exatamente como no caso do espelho plano. Tudo bem? Essa é a única diferença. Tirando isso, é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Um raio de luz incide no espelho esférico, na letra associada que indica corretamente a reta normal. Então vamos lá. Vamos aumentar aqui a figura. Qual dessas retas aqui vocês acham que é a normal, gente? Qual delas vocês acham que é a normal? Por quê? Porque ela tá no centro do círculo? Essa ou passa pelo centro e o que mais? Kailane, fala só isso. Kailane, adianta eu traçar a normal em algum ponto que não seja o ponto de colisão? Adianta para alguma coisa? Se eu traçar aqui, por exemplo, ó, vou traçar aqui uma normal aqui. Não. Eu estou respeitando o centro de curvatura passando pelo vértice. Mas serve para alguma coisa aqui? Não. Então é igual o olho verde e gente feia, né? Não serve para nada. Né? Então, exatamente, ó. A normal que interessa para nós é só a 1, porque ela começa no centro de curvatura do espelho esférico, passa pelo vértice, ou seja, estou atravessando os dois meios ópticos, mas no ponto de colisão. Tá? Lembrando aos senhores e senhoras e senhoritas que a normal ela é uma reta imaginária. Quase sempre nos livros e na internet ela aparece tracejada. O que é uma reta tracejada? É uma reta imaginária ou uma reta temporária. Ok? Qual é a única função da normal? Servir como ângulo zero. É dele que eu vou medir todos os ângulos. Incidente, refletido e refratado. Se vocês forem ver a primeira lei da reflexão, inclusive a primeira lei da refração, fala a mesma coisa. Que os ângulos incidente, refletido e refratado, assim como os raios, estão no mesmo plano. São coplanares. Só assim é que dá para medir, só assim dá para trabalhar. Tudo bem? Olha aí, ó. Tá? Vamos para a próxima. Parará, parará, selecione a letra que diga corretamente qual é o raio refletido. Dessas daqui, pessoal, quem é o raio refletido? 3. É o 3. Colegas, a Kailane está respondendo todas. Cadê a cuecada aí? Vamos responder aí, cuecada. Vamos lá, vamos participar, pô. Tá? Vou dar esporro em ninguém se responder errado, não. Quer dizer, na verdade... O pessoal tá querendo ouvir mais a voz dela. Ai, caraca. Colega, vocês já me viram, né? Eu sou velho, né? A minha fase já passou, já. Agora eu assisto Netflix, animes e jogo Counter-Strike. Bom, vamos lá. Então, tá certo. É a 3, tá? Por quê? Mesmo caso daquela outra questão. É o único raio que, olhando assim com o zóio, olha lá, olhômetro, ele se parece um pouquinho com o raio incidente. Ele tem o mesmo ângulo em relação à normal. O 2 não é e o 4 muito menos. Tá certo? Ah, Marcelo, será que não tem possibilidade se o raio bater numa pedrinha? Não, não tem. Tá? O raio refletido
Não tem problema, Jéssica. Tá tudo bem, a gente entende. Tá? A colega está no trem e não pode falar. Tá tudo bem. Aqui ninguém é obrigado a todos responderem, não. Aí agora aqui tem uma outra questão de espelho esférico, que eu não sei como é que ela veio parar aqui, mas vamos lá. Um determinado espelho esférico côncavo possui uma curvatura de tanto. Determine a distância focal desse espelho em centímetros. Apresente seu resultado com 2 casas decimais. Então vamos lá, a gente vai ter que explicar uma coisa nova aqui, tá? O centro de curvatura é esse que está no meio do espelho. O vértice é a superfície do espelho, tá? E o foco fica bem no meio, tá? No caso de espelho côncavo ou espelho convexo, ele fica bem no meio. Então, se a questão está me dando a distância focal, ele está me dando a distância focal? Tá, ele está dizendo... ele está dizendo que o raio de curvatura, ou seja, do ponto O ao vértice, é 54,5. Onde é, então, o foco? Na metade disso. Então, você divide por 2 e você acha a resposta correta. Vamos para o próximo. Meu pai do céu, é muita questão. Vamos lá, essa daqui. Quem não estiver vendo a figura, me fala ou abre aí o Excel. Tá? Eu acho que eu não preciso dizer que quem estiver acompanhando pelo PC, pelo notebook, vai ver melhor, né? Então, pelo celular, realmente fica difícil. Mas eu vou descrevendo assim, da forma que eu posso. Então, vamos lá. Na figura abaixo, você observa 2 raios de luz emitidos pela fonte L, que está situada dentro do meio 2. A linha pontilhada representa a normal a cada superfície. Então, vamos analisar. Esse é uma daquelas questões de 3 meios. Não vamos nos assustar. São 3 meios ópticos dispostos no formato sanduíche. Tá? Onde um é o ar, o outro é água e o outro é óleo, por exemplo. Tá? Não tem problema, são 3 meios. Um é gel, o outro é acrílico e o outro é fumaça. Não importa. Tá? O que importa é que são 3 meios e eles precisam ser analisados. Nós temos uma fonte de luz emitindo um raio de luz, tanto para cima quanto para baixo. E a normal, ela cumpre bem o papel dela. Ela cruza todos os 3 meios, em linha reta, sempre perpendicular. Então, não estou vendo nenhuma surpresinha no desenho. Agora vamos às perguntas. De acordo com as leis da reflexão e refração, qual dos seguintes raios é um raio refletido? Quem estiver vendo aí... O 3 é refletido. 3? O raio 3 é refletido, é isso? Ele saindo de dentro do meio 2 do ponto L, o ângulo alfa e o beta parecem ser o mesmo. Agora, os demais ângulos, que é o saindo do meio 2 e o raio 4, ele parece estar num ângulo diferente. E o lado do meio 1, ele parece não ser diferente também. Gostei, colega. Porque passou de um meio para o outro, já virou raio refratado, né? Isso, excelentes respostas, tudo completinho. O raio refletido permanece no mesmo meio. Se ele varar para o outro meio, ele não é refletido, ele é refratado. Excelente resposta. Então, gente, a resposta aí é o raio 3. Próxima pergunta. De acordo com as leis da reflexão e da refração, quais os ângulos que devem ser iguais? Nós temos alfa, delta, O alfa e o beta. em cima delta, e o y ali é o gama. Então vamos lá, alfa, beta, delta e gama. Qual que vocês acham que são iguais? Bora, pessoal. O ângulo alfa e o beta, porque eles têm que ser iguais porque foi a imagem refletida. Exatamente. Então, os iguais aí
só podem ser alfa e beta. Alfa com delta não é, alfa com gama também não é. Tá? E o beta? O beta com delta não é, e o beta com gama também não. Tá? Mesma coisa, o delta e o gama. Excelente resposta. A última. De acordo com as leis da reflexão e refração, qual dos seguintes raios não é possível de existir? O delta, né? É delta aquela letra ali? Aquela letra grega é delta. Isso, é. Ele é impossível de existir. Então vamos lá. A gente tem que fazer uma correção aí, ô James. Porque a questão está pedindo o raio, não o ângulo. Ah, tá. Perdão, o raio número 1 e o raio número 4 são impossíveis. Ele perguntou um só? Mas é um só. O 4, pelo menos, ele finge ter um raio refletido. Já o 1, meu amigo, ele não existe nem no mundo dos Vingadores. Tá? Ele é impossível de existir. Vocês já viram algum raio que bate na normal e reflete? Não, aí tem como não. Não, é loucura. Pois é, foi o que eu falei. Qual raio aí é impossível de existir? O 4, o 2 e o 5, a gente até pode fazer uma força, mas o 1 não. Tá? O 1 não. Ok? Agora, como vocês já perceberam que eu sou um cara muito by the book, eu sou um cara muito cartesiano, já me chamaram já disso, by the book cartesiano, né? Até radical em algumas coisas, obviamente que tanto o raio 1, 2, 4 e 5, eles são impossíveis. Tá? Agora, o 1, ele destoa, porque ele não pode ser chamado nem de refletido e nem de refratado. Tudo bem? Próximo. A bola de gude. Não dá para explicar. Mas se você botar uma bola de gude no canto entre duas paredes espelhadas, você vai ver 3 bolas de gude. Tem uma fórmula para isso. Eu não coloquei. Depois eu coloco. Mas o resultado aí é só esse mesmo. Então, vamos para frente. Olha lá. Bolinha de gude colocada entre 2 espelhos sobre a bissetriz, ou seja, o meio do ângulo, né? Qual é o número máximo de imagens que podem ser observados no caso em que o ângulo entre os espelhos é 90 graus? Olha, gente, tá aí uma coisa para fazer em casa. Pega 2 espelhinhos, faz um ângulo de 90 graus, bota um objeto qualquer e fala pra gente quantos reflexos você viu. Você vai contar 3. Não vale o do próprio objeto, né? O próprio objeto você está olhando, ele não é reflexo, né? Ele só é reflexo quando bate no espelho. Tá certo? Então, como é que funciona isso aí? Dependendo da sua posição de observação, você vai ver dois reflexos em um espelho e um no outro. Tudo vai depender da onde você está olhando. Próximo, reflexão interna total. Xiii! Isso aqui dá pano para manga. Vamos lá, eu vou ter que explicar tudo. Então, olha só. Presta atenção na figura. Tá? Presta atenção na figura. Eu tenho 2 meios ópticos. Esses 2 meios ópticos, não importa se é 1 ou 2. Eu tenho o primeiro saindo para o segundo. Eu tenho um raio incidente. Esse raio incidente está atingindo a superfície entre os 2 meios. Não importa quais eles sejam. Se é ar com água, se é água com óleo, se é vidro com diamante. Não importa. Não importa. São 2 meios ópticos com 2 índices de refração diferentes. Mas o que acontece? Quando eu tenho um determinado ângulo de incidência, eu tenho o ângulo refletido, veja bem, normal, né? Tem uma lei para isso, né? Uma lei da óptica, né? Não é um conselho ou uma regra, é uma lei que diz que o ângulo de reflexão
será igual ao ângulo de incidência. Não sei se dá para vocês verem, mas bem fininho aí, tem a normal, né, tracejada, né, significando o quê? Uma reta imaginária. Ela é perpendicular à superfície e ela atravessa os dois meios. Qual é a única maldita função da normal? Servir como referencial zero para poder medir ângulos. Quais ângulos, Marcelo? Incidência, reflexão e o de refração. Tá? O incidente e o de reflexão em um mesmo meio e o de refração em um outro meio. Só que, dependendo do ângulo que eu atinjo, né, também chamado de ângulo de ataque, dependendo do ângulo de ataque ou ângulo de incidência, o ângulo de refração, ele não sai para o outro meio. Ele não penetra no outro meio. Ele viaja ali, entre os meios, na linha que divide os meios. Quando isso acontece, eu não chamo esse ângulo de refração. Eu chamo ele de ângulo de reflexão total. Perdão, eu chamo ele de ângulo refletido. Também. Ah, Marcelo, mas eu já tenho um raio de reflexão. Você vai ter outro. Qual é a regra? Ele tem que passar por outro meio. Ele não é um ângulo de refração. Ele está ali, na meiuca. Ali, ele viaja ali, entre os dois meios. Então, refração ele não é, porque ele não passa por outro meio. Então, ele vai ficar onde está o pai dele. Quem é o pai dele? É o ângulo de incidência no primeiro meio. Então, ele vai pertencer ao primeiro meio. Refração não é. Então, ele só pode ser reflexão. E ele vai viajar entre os dois meios até os meios acabarem. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Pois é, agora começam as especificidades da regra. Você só tem reflexão interna total quando você tem uma única situação. Quando o raio incidente está em um meio óptico mais refringente em relação ao outro meio. Então, por exemplo, o exemplo do aquário. Eu aponto um laser para o aquário, saio do ar e vou para a água. O ar tem índice de refração 1. A água tem índice de refração 1,33. Então, eu estou saindo de um meio menos refringente para o meio mais refringente. Eu não vou ter reflexão interna total. Não é possível ter reflexão interna total saindo do ar para a água. Não é possível. Guardem isso. Isso ajuda muito a lembrar na hora da prova. Eu só tenho reflexão interna total quando eu saio de um meio mais refringente, ou seja, com índice de refração maior, para um índice de refração menor. Vamos ver se é o caso aqui? Vamos lá ver. Um raio de luz monocromático se propaga do meio 2 para o meio 1. Beleza, Marcelo já avisou. Quem é o primeiro meio é o meio 2. Quem é o segundo meio é o meio 1. Não é? O coordenador devia estar lá fazendo não sei o que, né? Mexendo lá na coleção de tampinhas de garrafa dele, e ele foi ali e trocou. Ele, ups, troquei. Ah, deixa assim mesmo. Deixa os alunos correr atrás. Os noobs que lutem. Não é? Não é assim que a gente fala no videogame? Né? A gente ensina noob? Não. Eu sou o único que ensina iniciantes. Né? Não vou chamar vocês de noob, não, porque noob é ofensivo, né? Vocês são calouros, vocês são ingressantes, tá? Vocês precisam de ajuda. Vocês não precisam de nenhum velho babaca ficar falando merda pra vocês, tá? Vocês precisam de ajuda. É o que eu tô fazendo aqui, não é? Então, vamos lá, vamos junto. Então, o meio 2, ele tem que ser mais refringente que o meio 1. Vamos ver? Então, ó, sai do meio 2 para o meio 1. O índice de refração do meio 1 é 1,8. E do meio 2 é 2,3. Opa! Eu estou saindo de um meio mais refringente para o menos refringente. Sim, eu posso ter reflexão interna total. E eu recomendo aos senhores, senhoras e senhoritas
que estudem muito sobre isso, porque cai em toda a prova. Cai na AP1 e cai na AP3-1. Tá? Alguém sabe o que significa AP3-1 e AP3-2? Já estão sabendo? Quem está cursando de novo não fala. Pessoal que chegou agora, já estão sabendo sobre a AP3, AP3-1 você vai fazer se você tirou como média mais baixa a média N1. Se você tirou mais baixa a média N2, você vai fazer a AP3-2. Então, isso é legal. É uma ajudinha, né? Mais uma colherzinha de chá para ajudar os coleguinhas que não conseguiram média. Vai fazer apenas a matéria do bimestre que você está mais fraco. Tá? Então, esse assunto de reflexão interna total cai muito na AP1 e na AP3-1. Tá? E eu recomendo que vocês estudem bastante, né? Por exemplo, o funcionamento da fibra óptica, que é todo baseado em reflexão interna total. Então, se hoje vocês estão aí me vendo, me escutando e olhando essa tela, agradeçam as fibras ópticas. Elas fazem parte do nosso mundo moderno. Tá? Para mim, que sou velho, é um grande prazer e orgulho ver como as comunicações digitais, as comunicações de dados evoluíram. Eu sou da época do modem discado, quando a gente usava a linha telefônica para se conectar à internet. Uma velocidade muito baixa, a gente fazia muito pouca coisa. Para baixar um filme, a gente levava um dia inteiro, uma noite inteira, conectado no telefone, gastando uma fortuna. Vi a época dos ADSLs da vida, que a gente chamava de banda larga, não é? Que é o quê? Um acesso de internet de maior velocidade. E aí, hoje, nós temos velocidades altíssimas. Tem gente aí contratando até 1 giga por segundo. Então, é uma velocidade assombrosa. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa chamada L'Oréal Paris, ali no centro do Rio, e ali tinha 2 links de 100 mega por segundo. Tinha 2, um principal e um reserva. Só o principal era usado ou só o reserva era usado, né? O nome disso é balanço de carga. Então, por exemplo, num pico, né, se tivesse um evento, alguma coisa, você poderia ter 200 mega por segundo, não é? Então, é o link que, inclusive, a L'Oréal pagava R$11 mil. Tá? Isso há 10 anos atrás, né? Ela pagava R$11 mil por um link de fibra de 100 megabits por segundo. E olha só, nós com nossos acessos residenciais aí de 1 giga, pagando R$250. Né? É claro que a diferença é que o nosso acesso é compartilhado e das empresas é um acesso dedicado. Então, é 100 mega de verdade. Né? É conexão com o mundo a 100 mega por segundo. É uma velocidade altíssima. Né? Para nós é compartilhado. Então, depende do horário, né? Aquela coisa toda. Né? Então, vamos lá. Estudem, por favor, sobre fibras ópticas. Tá? Isso cai muito na prova. Voltando aqui. Então, já está claro que a situação aqui é possível por causa dos índices de refração. Agora, vamos ver o que ele está pedindo. Determine o ângulo de incidência limite para que o raio sofra uma reflexão interna total, situação em que não há raio refratado, foi exatamente o que eu falei, não é? Ao incidir do meio 2 para o meio 1. Apresente sua resposta com duas casas decimais e, caso não exista resposta para o ângulo de incidência, insira 0 no campo de resposta. Então, pode ser que não seja essa brincadeira do mais refringente para o menos refringente. Aí, o cálculo não é possível. Vocês vão fazer na calculadora, a calculadora vai ficar maluca. Tá? Ó, vou até dar um exemplo aqui. Ó. Vou até mostrar aqui. Ó. Tá? Vou colocar aqui 1,2. E eu vou pedir para chamar o arcotangente, o arcosseno desse valor. Olha lá. Invalid out input. Entrada inválida.
A calculadora está falando para você, você digitou errado. E ela está falando com muita segurança. Tá? Então, o que foi que eu falei? Não existe seno maior do que 1. Tá? Então, se você estiver fazendo cálculos aqui e você descobrir que você está tentando tirar o arcosseno de um número maior do que 1, ele vai dar erro. Então, vamos lá. Está aqui os dois índices, tem uma fórmula rápida para isso. Qual é? Como é que eu descubro esse ângulo limite, né? Esse ângulo incidente limite. Ah, um detalhe. Não sei se vocês perceberam, mas qual é o ângulo desse raio refletido total aqui? Quem sabe? Que ângulo é esse aí? 90 graus. 90 graus. Exatamente. É 90 graus. Então você já sabe que esse ângulo vale 90 graus. Quando esse ângulo vale 90 graus, quanto vale o ângulo limite? É isso que vamos calcular. Então você simplesmente divide o menor índice pelo maior. Né? Quer dizer, desculpa, o índice 1, o índice 2, você divide pelo índice 1. E aí você vai chegar em um número. Esse número é o seno do ângulo refratado. Aplica o arcosseno e você vai recuperar o ângulo limite, que na verdade é o ângulo de incidência. Tudo bem? Dúvidas? Então é isso, pessoal, a respeito dessa questão aí, tá? Estudem bastante sobre reflexão interna total, porque ela cai na prova. Tá? Vamos para a próxima. 10º tipo de questão. Essa daqui, olha o desenho como é que mudou, Olha o desenho como é que mudou. Agora eu tenho um alfa e um beta. O alfa é incidente, o beta é refratado. Um raio de luz monocromático se propaga do meio 2 para o meio 1, com um ângulo de incidência de 62,3 graus. O ângulo de refração do raio é 31,7. Considerando que o índice de refração do meio 2 é 1,3, determine o índice de refração do meio 1. Apresente sua resposta com 2 casas decimais. Então, colegas, aqui temos que vencer o quê? Temos que vencer essa loucura aqui que o coordenador misturou meio 1 com meio 2. Nós estamos acostumados a chamar de meio 1 quem? O meio aonde o raio incidente se origina. Não é? Por algum motivo que agora não dá para explicar, o coordenador inverteu. Tá? Tem algum problema? Não, não tem. Porque a fórmula é a mesma. Então, só tenham cuidado na hora de aplicar a fórmula. Tá? Então, vamos lá. Refração? Então a gente vai usar a equação de Snell-Descartes. Tá? E lembrando, a equação de Snell-Descartes serve também para você encontrar qualquer uma das 4 variáveis. Tá? Sejam os 2 índices de refração, sejam os 2 senos dos ângulos dos raios ou os próprios ângulos. Né? Já que a equação trabalha com o seno do ângulo. Ela não trabalha com ângulo. Trabalha com o seno do ângulo. Tá? Então, vamos lá. Aplica. Olha lá. Qual é o seno do ângulo incidente? Vai ser o quê? 62,3 graus, aplica o seno, vai dar 0,88. Né? Quanto vale o lado esquerdo da nossa equação? Lado esquerdo, você multiplica esse valor pelo N1. Quem é o N1? Vamos ver. Quem é o N1? É o índice de refração 2, que é o primeiro meio. Olha lá, e o que o pessoal, eles se embananam com isso, cara, é tão engraçado, né? Quer dizer, não é nada engraçado, né? É divertido? Também não. Então, vamos lá. Multiplica por esse índice de refração. Aí você chegou em 1,5, 101. Então, eu já sei que o outro lado
também vale 1,151. Olha lá, tá? Mas eu só quero o seno do ângulo refratado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer qual conta? Eu preciso dividir todo o termo da equação pelo seno do ângulo refratado. Por quê? Porque a equação me dá o ângulo refratado. Então, eu calculo o seno dela, coloco aqui, e aí é só fazer uma simples conta de divisão e eu chego no valor o quê? No valor do índice de refração do meio 1, que é 2,19. Então, esse é um exemplo de uma equação que usa a equação de Snell-Descartes não para encontrar o ângulo de refração. O ângulo de refração já é dado aqui, ó. Olha lá, 31,7. Ele quer saber o quê? Qual é o segundo índice de refração? Porque até o primeiro ele já dá. Próxima, vamos lá. Está pequeno, deixa eu ver aqui melhor. Um raio de luz monocromático se propaga do meio 1 para o meio 2. Opa! Agora sim! Agora o coordenador resolveu fazer certo. Né? Agora sim, é alguma coisa que eu entendo. Né? Então está saindo do meio 1 para o meio 2. Vocês vão ver, gente, que aquele exemplo do aquário, ele permanece. Aqui nada mais é do que o aquário de pé. Né? Em vez do aquário estar deitado, a gente bota o aquário de pé. Então, vocês precisam desenvolver a habilidade de enxergar os meios ópticos, não importa qual é a posição. Tá? Ok? E, por enquanto, vocês só viram exemplos de aquário. Porque tem também o exemplo do prisma, tem também o exemplo dos espelhos esféricos. Tá certo? Então, vamos ver o que ele fala aqui. Considere o ângulo alfa igual a 69,6. Determine o ângulo de incidência. Olha aí, ó. Vou até dar um zoom, entendeu? Para depois ninguém dizer que não viu e que está confuso e que cometeu erro. Percebam que o ângulo alfa vale 69,6. E a questão está pedindo o quê? O ângulo de incidência. Como é que a gente calcula isso? Vamos lá, calcula de cabeça aí. Eu iria fazer 90 graus menos 69,6. Daria o ângulo de incidência. Exatamente. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele é o ângulo medido entre o raio incidente e a superfície. Ele não é o ângulo de incidência. Ângulo de incidência seria medido com a normal. Olha a normal aqui, ó, que vocês estão acostumados a ver na vertical, aqui ela está na horizontal. Então, o ângulo de incidência vai ser esse pequeno ângulo aqui, entre o raio e a normal. Como esse ângulo vale 90 graus, é 90 menos alfa. Então, está aqui. 90 menos alfa vai dar 20,4. Cuidado com o número de casas decimais que está pedindo. Está pedindo aqui alguma coisa? Não está pedindo nada. Como é que eu sei que é uma casa decimal? Como é que eu sei que é uma casa decimal? Como é que eu... Porque o ângulo está com uma casa decimal? Por que o resultado, a resposta é com uma casa decimal, se não está dizendo isso na questão? Se vocês colocarem 20,40 lá no questionário, vai dar erro. Como é que eu sei que é uma casa decimal? Como é que eu sei que é uma casa decimal? Porque o ângulo alfa está com apenas uma casa decimal. Ah, muito bom! Sabe como é que se chama isso? Poder da observação. Fala mais, Alain. Alguém já tinha falado aí, professor. Ah, não foi você não? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Foi o Bruno? Eu. Ah, foi você. Uma mulher. Estou só observando hoje, professor. Ah, tá. Não, tudo bem, Bruno. Não tem problema. Então, Kailane, eu sei que é uma casa decimal a resposta, mesmo que não esteja escrito claramente
no enunciado, porque o valor do enunciado tem uma casa decimal. Então, quando eu não tenho uma instrução expressa sobre quantas casas decimais vai ser o resultado, eu copio do enunciado. Então, se aqui, por exemplo, fosse 69,61, então o meu resultado aqui seria 20,40. Isso é muito importante. Tem colegas que ficam chateados da vida porque fazem tudo certo, calculam tudo certo, mas eles, como diz em inglês, pisam na orelha, né, metem os pés na boca e aí acabam colocando o resultado errado. Na física, a apresentação do resultado é mega importante. Inclusive, eu vou mais longe. Toda vez que vocês forem responder alguma questão discursiva em uma prova de física, façam a resposta completa. Exemplo, qual é o ângulo de incidência do raio A? Você vai responder, o ângulo de incidência do raio A é tanto. Graus, com unidade. Todas as minhas planilhas vocês vão ver que tem unidade. Isso aqui não é um número solto na natureza. Isso aqui não é um acidente da natureza. Isso aqui é um ângulo. Ele tem unidade. Ele é graus. Ele é medido com transferidor. Tudo bem? Isso é muito importante, hein? Vamos para a próxima. Dioptropia. Eita ferro, isso tira o sono. Vou explicar com poucas palavras o que é dioptropia. Ela tem um significado meio esquisito, mas é a capacidade de refração de um meio óptico. Ela é meio diferente de tudo que você estudou. Felizmente, só cai uma questão no questionário, né? Se cair, né? Então, ela não vai ser um problema para vocês, tá? Essa figura foi eu que fiz, tá? Para poder ilustrar esse enunciado. Sobre um galho de árvore está pousado um passarinho, a distância entre a superfície d'água e o galho é 1,5 metro. Calcule a altura aparente. Altura aparente entre a superfície d'água e o galho, vista por um mergulhador que está dentro d'água, exatamente embaixo do pássaro, a uma profundidade de 1,1 metro. Considere o índice de refração do ar igual a 1 e o índice de refração da água igual a 1,33. Apresente sua resposta com 2 casas decimais. Aí, o colega desavisado, a colega desavisada, que não estuda, que não se aplica, pensa assim, moleza, é só somar, não é? Olha lá, eu pego lá 1,5 metro, somo com 1,1 e está aí a altura aparente entre o observador e o pássaro. O galho, no caso, né? Isso vai dar o quê? 2,6. Olha lá, a resposta é 2,6. Acabou. Só que, qual é o erro que a gente comete nisso aí? É que a gente está se esquecendo que no ar eu tenho uma capacidade de refração. Na água eu tenho outra. Tá? Como é que eu posso provar isso? Os índices de refração são diferentes. Então, existe uma fórmula pequenininha, adaptada da equação de Gauss, ou equação dos espelhos, que é utilizada perfeitamente. Ela funciona exatamente como se fossem espelhos. Tá? Que é a equação de Gauss para dioptros. O nome desse fenômeno é dioptropia ou dioptria. Tudo bem? Beleza? Então, a fórmula é o quê? N' dividido por N é igual a P' dividido por P. Tá? Aí, beleza. Então, eu coloco os dados aqui, e aqui eu coloco quem é o P, quem é o N, quem é o N' e quem é o P. O P'.
Na verdade, a gente quer descobrir quem é o quê? O P'. Então, está aqui os dados, está aqui os cálculos temporários, né? Está aqui os cálculos provisórios. E aí, finalmente, a gente chega no resultado, tá? Olha lá o resultado, é o P'. Olha lá. Tem uma brincadeira de um lado igual ao outro, igualzinho à equação de Snell-Descartes, uma relação de igualdade. Quanto vale o P'? O P' vale 1,995, arredondado 2 metros. 2 metros. Certo? E, como vocês podem ver, bem menos do que os 2,6 da conta de padeiro que eu fui fazer aqui, né? Quem é esperto vem fazer uma conta de padeiro. Ah, não! O enunciado está pedindo a distância do olho até o pássaro. É só somar as duas alturas. Pois é, acabamos desprezando o quê? O índice de refração. 13. Lentes. Eita ferro! Ei, malditas lentes! Isso é um saco para estudar. É um saco. Não adianta. Só adianta treinando. Um objeto posicionado a 2,6 centímetros de uma lente gera uma imagem real a 9,9 centímetros da mesma. Qual a distância focal dessa lente? Utilize apenas 2 algarismos significativos em sua resposta e não se esqueça da unidade. Então, aqui, não é exatamente aquele cálculo simples da distância do foco até o vértice ou a distância do foco até o centro de curvatura. Essa é uma questão que também a gente vai usar a equação de Gauss. Pô, Marcelo, mas você falou que a gente não vai usar, a dioptria só usa uma questão. É verdade, a dioptria usa uma questão, mas aqui é uma outra questão que também usa a equação dos espelhos ou equação de Gauss. Na verdade, é a equação de Gauss, né? E Gauss foi um grande físico, tá? O cara descobriu um monte de coisa, tá? Ele tem um monte de estudos em magnetismo, óptica. O cara é catedrático, né? É catedrático ou eclético, que a gente fala? É eclético, né? O cara conhece um pouquinho de cada coisa, né? Então, em nome dele, em homenagem a ele, foi dado o nome dessa equação, né? Que vocês vão ver que ela é levemente diferente da equação dos espelhos. Dessa vez, 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, não é a equação de Gauss, tá? É uma equação adaptada. Eu não sei se essa aqui é que é adaptada. Eu acho que essa aqui que é adaptada, tá? Essa aqui é a verdadeira equação de Gauss, tá? Então, beleza. Então, você coloca aqui, ó, o P, a primeira distância, coloca o P', que é a segunda distância, e aí você vai achar o F, que é o foco, que é 1 dividido pelo foco. Olha lá, os inversos são iguais, só que é igual a essa soma aqui. Tá? Ok? Vamos para a próxima. Eita ferro! Essa pega. Essa pega. Essa aqui requer bastante atenção. Eu vou aumentar um pouquinho para a gente poder entender melhor. Vamos lá? Considere o raio de luz incidindo do meio 1 para o meio 2, né, numa semisfera, né, também chamada de meia-lua. Tá? Alguém aqui já fez o experimento no laboratório usando a meia-lua de acrílico? Quem já fez? Alguém aqui já fez? Ninguém? Ainda não? Pô, é legal demais, cara. Legal demais. Então, vamos lá. Aqui na figura está respeitando aquela ordem que a gente já conhece, né? O índice de refração 1, ele tem o N1 e o segundo meio tem o N2. Então, está batendo com a fórmula, né? Aí está dizendo que os índices valem 1 do lado de fora, que é o ar, e 1,40, que é do material da meia-lua. Qual o ângulo de incidência deste raio luminoso?
com a interface entre os dois meios, sabendo que o ângulo θ vale 143 graus. Então, esse é o primeiro tipo de questão, o qual você vai parar, fecha os olhos, respira, olha o que... Isso é uma regra básica quando você está diante de uma questão. Pode ser o concurso público, pode ser vestibular, pode ser a sua prova interna da sua empresa, não importa. Você vai parar, você vai olhar o que a questão te dá e o que ela pede. O que ela te dá? Ela diz que os índices são 1 e 1,4. E ela pede para você o ângulo de incidência. Ora, Marcelo, não deve ser tão difícil, né? É só você calcular o ângulo até o quê? Só você calcular o ângulo até a normal. Que a normal parece que está meio apagada aqui, né? Por que a normal está apagada? Porque não tem normal. Eu tenho o raio, né? Que pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, que vai para o centro. Então, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. Tudo isso aqui é o raio dessa meia-lua. Agora, normal não tem. Só que eu sei que a normal ela é traçada do centro de curvatura para fora do outro meio. Então, ela ocupa o mesmo espaço do raio. E aqui está dizendo que o ângulo θ vale 143 graus. Gente, o que é esse ângulo θ aí? Alguém sabe dizer? Ele é o ângulo de incidência? Ele é o ângulo transverso? Ele é o ângulo com a superfície? Como é que a gente dá um nome para esse ângulo aí? Ele tem algum nome específico? Sim ou não? Podem responder, gente. Vocês estão no mudo. Tira do mudo e responde. Que ângulo é esse? Vocês não sabem? Não querem arriscar? Sou eu que vou ter que falar? Deu branco, chefe, deu branco. Tá bom, tudo bem, eu entendo. Só tem noob. Que nada, vocês são os futuros engenheiros e engenheiras que vão ser os chefes dos meus filhos. Bom, é por isso que eu faço o que eu faço, tá? Vamos lá. Esse ângulo aí, galera, é um ângulo qualquer. Ele não tem um nome, ele é um ângulo θ. Então, esse ângulo θ que está dizendo aqui é para você identificar na figura. Beleza. Agora que vocês sabem que é um ângulo qualquer, eu quero a resposta. Como é que eu calculo o ângulo de incidência? Como é que eu calculo o ângulo de incidência? Como é que eu calculo o ângulo de incidência? Isso está gravado. Está sendo gravada essa live. Vai sair tudo na gravação. Não se preocupa, não está gravando o nome de vocês. Só está gravando a tela que vocês estão vendo aí. Ah, e o meu vídeo, né? Que está aqui no canto inferior direito. Aqui, ó. Está aqui. Está gravando aqui, ó. Oi. Vamos lá, galera. Como é que eu calculo aqui o ângulo de incidência? Vocês querem ver mais de perto? Então, vamos lá. Olha lá para a figura e respondam. Eu usei demais. Eu sou exagerado, né? Aí, ó. Olha lá, uma meia-lua ordinária, simples. Como é que eu calculo o ângulo de incidência? Ele vai ser N1 sobre o ângulo o índice de refração, o ângulo, que no caso a gente vai ter que tirar, subtrair 90 graus de 143, que a gente vai saber o primeiro ângulo. Colega, você esquentou, você chegou bem perto. Na verdade não é 90, é 180. Chega a 180 menos 134,2? Não, isso aqui é outra questão. Isso aqui é outra questão.
Tá? Aqui, ó. Olha lá. Você vai descontar 180 do ângulo que está no enunciado. E você vai chegar no ângulo de incidência. Então, vamos ver aqui o que está falando. 143 graus, né? Então, bota aqui 143. Quanto vale o ângulo de incidência? 37. Aí vocês olham na figura, vocês vão ver que esse pequeno angulinho aqui é 37 graus. Qual é a regra básica da normal? Ela é traçada do centro de curvatura passando pelo ponto de incidência para cima. Aqui não tem nada de 90 graus. Quanto vale o ângulo de uma reta? Vale 180 graus. Não, foi verdade. O raio ele sobe e a normal continua para cima. É a parte apagada que o senhor falou. Exatamente. É função de vocês olhar a figura, entender a figura e ver o que ela está te ensinando e o que ela está querendo, né? Ou o que está faltando nela. Tudo bem? Bom, essa foi fácil, né? Agora vamos ver o segundo tipo de questão. Ele fala assim: quanto vale o ângulo de reflexão desse raio luminoso, sabendo que o ângulo θ vale 134,2 graus. E agora? 134,2 graus. Quanto vale o ângulo de incidência? É o ângulo de reflexão, né? Olha lá, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Olha lá, é a mesma fórmula. 180 menos aquele valor. Então vamos lá, o que a gente aprende com essas questões? Não importa aonde está os ângulos dos desenhos. Importa é o ângulo que você faz entre o raio e a normal. É o único que interessa. Não interessa nenhum outro. Todos os outros ângulos eu posso jogar no lixo. O que me interessa é o ângulo de incidência. Tudo bem? Agora vamos para outra questão que envolve o mesmo desenho. Quanto vale o ângulo de refração desse raio luminoso, sabendo que o tal ângulo θ vale 121,8 graus? Apresente sua resposta com 2 casas decimais. Então, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que vir aqui, botar 121,8 graus, determinar o ângulo de incidência. Agora sim, você desce ele para cá e você então vai trabalhar com a equação de Snell-Descartes. Tá? Inclusive, eu vou até colocar aqui embaixo, ó, como eu fiz nas outras planilhas, né? Aqui, ó. Vou colocar isso aqui para facilitar o entendimento. Aqui, no caso, vai ser 2 e aqui vai ser R. Então, vamos lá? Vamos lá. Quanto vale o seno do ângulo de incidência? Vale 0,84989. Quanto vale o lado esquerdo da equação de Snell-Descartes? Multiplica pelo N1. Quem é o N1? É o ar. Então, multiplica por 1. Vai ser ele mesmo. Então, eu já sei quanto vale o quê? O que está errado aqui? Errei alguma coisa aqui. Olha lá. Então, ó, esse é o ângulo, é o lado esquerdo da equação. Ora, se eu já calculei o lado esquerdo da equação, já sei quanto vale o outro lado. Não é uma relação de igualdade? Então, mel na chupeta. Olha lá, N2 vezes o seno do ângulo refratado é igual a 0,8489 também. Por que não? Né? Agora, eu preciso apenas extrair o quê? O seno do ângulo refratado, que eu não sei. Como é que eu faço isso? Basta dividir esse cara aqui não é multiplicando? Basta dividir pelo N2. Quem é o N2? O N2 está aqui, 1,40. Então, eu divido por N2 e aí eu cheguei em 0,60707. Aplico a regra
da trigonometria arcosseno e retorno o ângulo correspondente, que vai ser 37,37767. Só que eu preciso entregar com 2 casas decimais. Então eu venho aqui e analiso. O primeiro número depois da faca é maior do que 5. Perdão, maior do que 4. Se ele é maior do que 4, eu altero a dezena. A dezena é 7, passa a ser 8. Então, o resultado final, 37,38 graus. Eu acho que eu não preciso lembrar que quem se embananou no primeiro questionário com as regras de arredondamento vai ter toda a dificuldade para fazer esse questionário. Acho que eu não preciso falar, né? Eu não precisava lembrar desse detalhe sórdido. Não é, pessoal? Vamos lá, eu acho que é a última. É a última. Eita ferro, essa é chata. Vamos lá. Um determinado espelho esférico côncavo possui um raio de curvatura 71,4. Ah, é igual aquele que a gente já viu lá atrás. Não sei por que está repetindo. Depois eu corrijo isso. Determine a distância focal em centímetros. Aqui não é para aplicar a equação de Gauss. Aqui é uma coisa muito simples. Nós sabemos, por definição, que a distância do foco até o centro de curvatura é a mesma distância do foco até o vértice. E o dobro da distância do centro de curvatura até o vértice do espelho. Então, se o raio vale 71,4, ele é a distância entre o centro de curvatura e a superfície do espelho. Basta dividir esse número por 2. 71,4 dividido por 2 dá 35,7. Como aqui está pedindo 2 casas decimais, você coloca 35,70. Se vocês colocarem no questionário 35,7, vai dar erro, vocês vão perder o ponto da questão. Certo? Muito bem. Próxima live, nós vamos explicar o método de raios para poder fazer as questões interativas. Preciso que vocês coloquem as questões interativas lá no grupo para eu poder montar de novo. Aqui eu tinha aqui, ó, uma aba chamada interativas. Aí tinha todos os casos das interativas aí. Eu explico uma por uma. Tudo bem? Beleza, pessoal. Amanhã tem lives particulares. Voltamos na quarta-feira com a live sobre a AD1. Essa é imperdível. Tá certo? É muito trabalho. Vamos ver como é que faz. Vocês fazem aos poucos e vai dar certo. Grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Obrigado aí, Marcelo. Obrigadão, Marcelo. Obrigada. É tudo nosso. É tudo nosso. Graças a Deus.